E aí, beleza? Eu sou o Dionísio e hoje vamos continuar com o assunto de equações. E a partir desse vídeo, vamos começar a falar de equações de segundo grau, ou equações de grau 2. Bom, particularmente neste vídeo, eu vou falar das equações do tipo ax² mais c igual a zero. Então, bora lá, vamos ver como vai ser essas equações. Bom, aqui no meu primeiro exemplo é x² menos 16 igual a zero. Bom, Eh, aqui nas equações de segundo grau, a gente vai usar os mesmos procedimentos que a gente utilizou para as equações de primeiro grau, até porque ainda é uma equação. Então, aqui eu vou pegar esse x² menos 16 igual a zero e vou somar 16 dos dois lados. Então, aqui, o lado da esquerda, se eu somar 16, vai ser menos 16 mais 16, vai ser zero, ou seja, vai sobrar só o x². E do outro lado, zero mais 16 vai ficar 16. E agora, eu tenho uma novidade, né? O que eu faço agora quando eu tenho x² igual a 16? Bom, aqui a gente tem que aplicar a operação inversa da, do exponencial, que é a raiz quadrada. Então, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, aqui eu vou tirar a raiz quadrada do x² e do outro lado eu também vou tirar a raiz quadrada. Porém, quando eu tenho a raiz quadrada de alguma coisa, duas coisas podem resultar no número que a gente quer, que é o número positivo e o negativo. Então, se eu tenho 9, se eu tiver a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 9 pode ser tanto o 3 como o menos 3, porque ambos ao quadrado resultam em 9. Então, aqui quando eu vou tirar a raiz quadrada, eu vou ter que vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16, certo? Bom, quando eu tenho a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, vai ser o próprio número. Então, aqui, a raiz quadrada de x² vai ser x. E aqui, a raiz quadrada de 16, só a raiz quadrada de 16 é 4. Porém, a gente tem que lembrar do mais ou menos 4, né? Então, resolvendo essa equação, a gente tem que os valores de x podem ser mais ou menos 4, né? Eh, Tirando a prova real, se a gente colocar aqui 4 ao quadrado menos 16, vai dar zero. E menos 4 ao quadrado dá 16 positivo também. E daí, subtraindo 16, vai dar zero também. Bom, indo agora para o nosso segundo exemplo, a gente tem 3y ao quadrado menos 27 igual a zero. Bom, aqui eu vou somar 27 dos dois lados. Então, eu vou ter 3y ao quadrado menos 27 mais 27 vai ser zero. E daí, do outro lado, eu vou ter 27. Bom, aqui eu tenho o 3 multiplicando o y². Então, eu vou dividir por 3 ambos os lados. Então, o lado esquerdo dividido por 3 vai ficar y². E o lado direito dividido por 3 vai dar 9. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no exercício anterior. Vou tirar a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada do y² e tirando a raiz quadrada de 9. Lembrando do mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 9. Bom, então, aqui a raiz quadrada de y² vai ser y. E a raiz quadrada de 9 vai ser tanto o 3 como o menos 3. Então, vai ser mais ou menos 3. Então, aqui, os valores de y vão poder ser 3 ou menos 3. Agora, seguindo, temos 2x² menos 20 igual a zero. Bom, aqui eu vou somar 20 dos dois lados, então eu vou ter 2x² igual a 20, certo? E aqui agora, dividindo ambos os lados por 2, eu vou ter x² igual a 10. E agora a gente vê que o 10 não é um quadrado perfeito, ou seja, não tem um número natural inteiro que, elevado ao quadrado, natural, não só natural, né? Pode, será só inteiro, né? Porque os números negativos ao quadrado pode dar um número, um quadrado perfeito também. Bom, aqui, então, a gente
só vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada do x ao quadrado vai ser o x, e aqui a raiz quadrada de 10, vai ser, lembrando do mais ou menos, né? Vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 10. E a gente pode simplesmente deixar assim. A raiz x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 10. Ou a gente pode... na verdade, não. Aqui a gente não vai poder fatorar, porque o 10 vai ser a forma irredutível dessa raiz. Mas se aqui eu tiver uma raiz de um número muito grande, tipo raiz de 20, a gente vai poder fatorar e escrever com um outro jeito essa raiz, certo? Que a gente pode explorar em outros vídeos. Bom, e aqui indo para o nosso último exemplo, temos y ao quadrado mais 25 igual a zero. Bom, aqui subtraindo 25 dos dois lados, a gente vai ter y ao quadrado igual a menos 25. E daí a gente já pode cometer o erro de ir no embalo e tirar a raiz quadrada do 25 e colocar mais ou menos 5. Porém, aqui não é 25, aqui é menos 25. Então, quando a gente for tirar a raiz do menos 25, a gente vai nos deparar com um problema, porque a gente não pode tirar a raiz quadrada de um número negativo, porque dentro do conjunto dos reais, que é o qual a gente está resolvendo os exercícios aqui, isso não existe. Então, aqui a gente vai colocar que a nossa solução é o vazio, certo? Então, quando a gente chega aqui, a gente não consegue resolver. E a gente chega no conjunto vazio. Bom, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.